Shalom, queridos. Nesse mês nós comemoramos a nossa libertação do pecado através do sacrifício feito na cruz do Calvário. Sim, eu estou falando da Páscoa, data que comemoramos a ressurreição de Jesus e a vitória sobre a morte, o pecado e o diabo. Por todo o mundo, pessoas de todas as crenças celebram do seu jeito esse tempo de renovo, que simboliza a passagem da morte para a vida. Mas como eu disse, será que realmente nós sabemos o significado, o verdadeiro sentido da Páscoa? Páscoa não é e nem deve ser considerado um momento de celebração apenas com bacalhau no prato ou troca de ovos de chocolate. Eu não sou contra essas tradições, mas o que eu estou dizendo é que nós devemos lembrar as pessoas sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, falando da morte e ressurreição de Jesus e de tudo que ele fez por nós. A primeira Páscoa, ela aconteceu há milhares de anos quando o povo de Deus estava escravizado no Egito. Deus teve misericórdia, decidiu libertá-los através de Moisés, mas Faraó não queria deixá-los ir embora. Por isso Deus enviou pragas, tentando mudar o coração de Faraó, que ao invés de entender, endureceu ainda mais o coração. E isso fez com que o Senhor decidisse ferir os primogênitos do Egito como uma maneira de castigo. Porém, para o seu povo, o povo de Israel, Deus deu uma ordem. Eles deveriam sacrificar um cordeiro para cada família e assim teriam proteção. Eles tinham que passar o sangue desse cordeiro nas portas de cada casa e quando o destruidor ou o anjo da morte passasse, não entraria naquela casa que tivesse sido marcada pelo sangue na porta. Isso você pode ler em Êxodo 12, do versículo 1 ao 14. Daí vem o termo Páscoa, no hebraico Pissá, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Sendo assim, eles foram protegidos da condenação da morte através do sangue do cordeiro morto. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou o seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz. E o seu sangue, aspergido sobre todos os nossos pecados, nos traz salvação, proteção, livramento e vida. A Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade, porém, todos nós o desobedecemos e pecamos. E com isso, fomos condenados à morte eterna. E como nós não podemos apagar essa dívida, nós precisamos de um cordeiro puro, sem pecados, para nos livrar da condenação do inferno. E Jesus é esse cordeiro. Quando João Batista o viu se aproximando, ele disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Isso você pode ver em João 1:29. Jesus se fez homem e morreu para nos salvar e ressuscitou. E todo aquele que crê no seu sacrifício se arrepende e recebe o sangue dele, que nos dá livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios nem penitências, porque tudo isso já foi consumado. O preço já foi pago por nós lá na cruz. Jesus, ele é a verdadeira Páscoa, e nada e nem ninguém pode substituir isso. A Páscoa é um tempo para lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É um momento de nós buscarmos uma mudança na nossa maneira de pensar, agir e falar. Para isso nós precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo que nos afasta do Senhor. Devemos crer nas promessas de Jesus. E ele diz: "Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância." Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas sim permitir que nós sejamos transformados a cada dia pela palavra de Deus. Jesus foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele fez isso para que nós pudéssemos crucificar a nossa natureza pecaminosa e ressuscitarmos para a vida que Deus tem para nós. E isso nos dará a vida eterna. Quem semeia na sua carne, da carne colhe destruição, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Gálatas 6:8. Agora, vem uma pergunta: quais áreas da sua vida e da minha vida precisam de ressurreição? O que você deixou morrer que precisa renascer o quanto antes? Talvez você precise ressuscitar a alegria de viver, a paz, a sua fé, os seus sonhos, a esperança, o otimismo, o perdão, o seu amor próprio ou o amor ao próximo. Ao responder essas perguntas, você está dizendo a Jesus: "Senhor, agora eu entendo o verdadeiro motivo da sua morte e ressurreição. Por favor, transforma a minha vida. Eu creio em Ti como meu único e suficiente Salvador e agradeço por me dar a oportunidade de me tornar filho de Deus." Enfim, querido, eu desejo que nessa data tão especial você seja restaurado e motivado a buscar dia após dia as coisas do alto,
sempre desfrutando a graça de Deus que nos perdoa, nos corrige, nos ama e nos dá a salvação através do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe e uma feliz Páscoa.